Fala, galerinha! Tranquilidade total? Parcial. Botinox na área, Botinox convida. E o convite é para que a gente suba mais uma aulinha, beleza? Nesses tempos aí de quarentena. Legal, pessoal? Vamos nessa aí, vamos nessa que a gente não pode deixar a peteca cair. Não é não, galera? Vamos nessa aí que foguete não dá ré. Vamos lá, você que está enganjado aí nos seus estudos, né? Mantendo o ritmo, mandando ver. Hoje nós vamos entrar, pessoal, numa aula que eu sei que você preferiria estar, né, na lousa e tudo mais, só que mesmo no presencial, galerinha, eu uso esse modelo didático para estar trabalhando com vocês, tá bom? Por quê? Nós vamos estar entrando num tema hoje, tá? Que é um tema, como é que eu posso dizer para vocês? Não é que seja chato, né? Porque eu, como historiador, professor de história, não acho nada chato. Só que é um tema um pouco pesado, tá? É um tema que vocês dominam pouquíssimo, tá legal? É um tema em que os professores costumam passar muito rápido sobre isso, porém, né, como está no edital dos principais vestibulares, galera, nós precisamos estudar, tá bom? Então, talvez, não sei ainda, vamos ver, mas eu acredito que essa aula fique um pouquinho, né, mais longa do que a gente costuma fazer. Mas, de qualquer maneira, tá? De acordo com a minha experiência, né, de todo o tempo que a gente vem trabalhando aí, né, com a história, essa foi a forma mais, vamos dizer assim, menos dolorida, vai, para você de estudar isso aí, tá bom? Tá? Então você está vendo ali que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis rebeliões regenciais ou rebeliões provinciais, tá? Muito bom. Só que na verdade não são só essas, tá? Porém, das seis, eu vou dar maior destaque, ênfase em duas, tá bom? No momento adequado eu converso com vocês, legal? E ao mesmo tempo vou te dar toque também de outros movimentos que ocorreram nesse momento aí, tá? Mas que eles não aparecem, não é, nas provas de vestibular com tanta, vamos dizer assim, intensidade como esses daí. Tá bom? Então eu vou estar te falando como, por exemplo, a VUNESP já cobrou, né? Vou estar te falando como pode vir, né, no Enem e também na Unicamp e na FUVEST. Tá bom, pessoal? Só que, ó, para nossa aula de hoje, o que eu ia te pedir? Né? O que eu vou te pedir? Não ia, né? Vou. Que você deixe na mão, tá? Esse quadro aí que você está vendo, impresso, tá? Porque é legal você imprimir. Ou se você conseguir escrever por cima, legal, tá? Mas o mais bacana é que você consiga escrever nele, tá bom? Legal. Outra coisa, né? Eu mandei para vocês também o roteiro da aula, né? Aquela ficha que eu sempre coloco para vocês. É legal também deixá-la aí na mão, tá? E, claro, lá na tutoria, se a gente puder trabalhar um pouco mais, ótimo. E eu vou, inclusive, fazer um quadro que eu costumo fazer, né, na aula presencial para estar complementando esse aqui, tá? Para ser uma ferramenta mais útil, para ser uma ferramenta em que você consiga lidar com essas informações que eu vou te dar nessa aula aqui. Tá bom, gente? Então, ó, só para começar, já foram 7 minutos aí de introdução, tá? Então, como eu havia falado para vocês, naturalmente essa aula aí, ela deve, né, ter um pouquinho mais do que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Então, queridos, queridas, sejam bem-vindos ao ciclo de rebeliões provinciais ou regenciais. Legal? Vamos começar então. Pessoal, a parada é o seguinte, ó, nós temos duas versões disso aí, tá? Na verdade, não são versões, são visões. Então, o que acontece, Botinox? Vamos lá. Nós temos a visão do período, né? Ou seja, do tempo presente, tá? De tudo isso que estava acontecendo no Brasil aí, beleza? E nós temos uma visão de hoje, tá? Então, como é que nós vamos começar? Na visão da época, beleza? Então, o que eu disse para vocês já na tutoria dessa semana, né? Que as rebeliões regenciais, elas não começaram em 1835 após o ato adicional. Não é verdade. Você pode ver aí no seu quadro, a primeira revolta ali, ó, a revolta dos cabanos, eu destaco o início dela em 1832, tá certo? Só que a gente pode observar, Botino, outras revoltas, né, nesse curto espaço de tempo, antes do ato adicional? Claro, como, por exemplo, Setembrada, Novembrada, Abrilada, certo? São movimentos de menor importância, porém questionavam, sim, não é, o governo regencial.
tá bom, gente? Então, não são apenas essas daqui, tá? Por exemplo, Botina, nós podemos destacar, no período regencial, revoltas que digam respeito à questão dos escravos? Sim. A mais importante, e uma daquelas duas que eu falei para vocês que eu iria dar atenção, está aí, não é? Que é a segunda, a revolta dos malês, tá? Revolta dos malês, Bahia, tá certo? Agora, Botino, tiveram outras revoltas? Com certeza. Por exemplo, em 1838, não é? Lá em Partido Alferes, no Rio de Janeiro, a revolta do Manuel do Congo. Tá? Então, por exemplo, lá no seu livro traz essa revolta, tá? Levante de escravos, é legal você dar uma lida. Por exemplo, também temos em 1833, né? Nossa, a mão está coçando. Dizem que quando a mão coça é dinheiro, mas tem que ser a palma da mão esquerda. Não, é o dorso da mão direita. Então, quer dizer, vou perder dinheiro. Estou brincando eu, hein? Nesse tempo de crise, não dá, não. Mas vamos lá. Em 1833, nós temos o quê? A revolta das Carrancas, em Minas Gerais. Tá? Então, Manuel do Congo, Carrancas e Malês são levantes escravos relacionados ao período regencial. Tá bom? Então, o que acontece, gente? Dentro desse ciclo de revoltas, a gente percebe que desde o início do período regencial, elas já vêm acontecendo, tá bom? Só que depois do ato adicional de 1834, o que a gente percebe? A gente percebe que isso tudo aí vai tender ao quê? Vai tender a se intensificar, tá certo? Então, essas revoltas, elas vão se intensificar. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é simplesmente o seguinte, que as rebeliões regenciais, elas ocorreram basicamente, deixa eu mudar a janela aqui para ficar melhor, ó, né? Que elas acontecem basicamente, né, durante, tá, todo o período regencial, beleza, gente? Agora, é claro que com maior ênfase a partir de 1835. E aí, o que se passava naquele momento na cabeça das autoridades? Ó, presta atenção. Se você tem diversas revoltas estourando no Brasil, né, em diversos lugares, praticamente ao mesmo tempo, né, nós vamos ver, eu vou fazer o balanço para vocês lá, a partir de 1835, né, qual era a preocupação maior das autoridades, gente? Era simplesmente de uma possível fragmentação territorial. De uma possível fragmentação territorial. Por que uma possível fragmentação territorial? Porque, na verdade, as autoridades regenciais têm o exército nas mãos, certo? E se você tem diversas revoltas acontecendo assim, você tem esse cara aqui e tem diversas acontecendo aqui, não tem? Então, esse cara aqui não vai poder lidar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, né? Não dá. Ele vai ter que lidar aqui, 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 aqui e aqui. Então, essa unidade, que seria o Exército Brasileiro, claro, auxiliado pela Guarda Nacional, que foi criada pelo Feijó em 1831, né? O que ele vai ter que fazer, rapaziada? Ele vai ter que se dividir, né? E como várias revoltas estouram ao mesmo tempo questionando esse governo regencial por questões basicamente políticas, econômicas e sociais, tá? Esse perigo de fragmentação territorial ficou muito presente nesse contexto. Só que nós vamos ver que, na verdade, uma delas realmente trouxe um real perigo. E é justamente por conta disso e por outros fatores que a gente vai precisar dar um pouquinho mais de ênfase a quem? A Revolução Farroupilha. Certo, gente? Então, olha que contextualização, olha o cuidado que eu estou falando com vocês. Tá? Então, a gente já sabe que as duas revoltas mais importantes é a revolta dos balês e a Farroupilha. Só que a forma como o Império lida com elas também é diferente. Tá? Então, vocês vão ver, né, que eu coloquei para vocês nesse quadro aí que a gente já vai estar trabalhando, os pontos específicos e aonde dá para a gente fazer essas relações. Tá? Então, naquele momento da história em que, né, as coisas estão acontecendo, ou seja, no presente para eles lá, na primeira metade do século XIX, né, pegando um pouquinho da segunda, o que a gente consegue observar? Né, que existia, para as autoridades, a Carminha vem e conversa com a gente, tá? A gente vai perceber o seguinte, que essas autoridades, elas simplesmente, elas temiam sim a fragmentação territorial e exatamente por conta dessa pressão
né, que começa em vários movimentos a partir de 34, né, que em 35, vocês vão ver comigo nesse balanço, a coisa se torna cada vez mais, né, intensa, é que o Feijó, por exemplo, renuncia. Tá? O Feijó ele governa, né, na regência una de 1835 a 37. Ele não vai aguentar pressão, né? Você lembra que ele era um frei, também vai ter problemas relacionados à Igreja Católica, e ele renuncia. O regresso conservador começa, e dentro, né, de 1837 a 1840, o, né, queridão Araújo Lima também vai ter que lidar com tudo isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu for começar o segundo reinado, eu vou precisar retomar essas relações. Mas eu já estou introduzindo para você perceber a importância dada desse ciclo de revoltas no Brasil aí, tá? Imperial. Beleza, gente? Então, a visão de hoje, né? Então, até aqui eu contextualizei a visão da época. A visão de hoje é de que não havia esse real perigo eminente de fragmentação territorial. Então, ao analisarmos cada uma das revoltas e, naturalmente, relacionando-as, a gente vai perceber isso daí. Tá? Então, perigo de fragmentação territorial a gente consegue ver com um pouquinho mais de seriedade ali, né, na chamada Sabinada. Tá? Na Sabinada, porque é classe média alta da Bahia também, então ali tem alguma coisa. Mas a real, né, ameaça foi, né, da elite do sul do Brasil, que promove, então, portanto, a farroupilha. Legal? Então, tem essas duas visões e isso pode cair na sua prova, tá bom? Tá legal? Então, pessoal, vamos lá para o quadro novamente, e é justamente aqui no quadro que a gente vai começar a relacionar tudo isso aí. Pode ser? Então, olha só, como é que eu ajeitei esse quadro para vocês? Tá? Nós temos aqui as principais rebeliões em cima, né? Eu estou mexendo com o cursor aqui, tá? Então, na horizontal. Agora, aqui no canto da vertical, na sua esquerda, o que que nós temos aqui na sua esquerda? Nós temos os fatores causadores, né? Vou ver se eu consigo mexer com vocês aqui, ó. Os fatores causadores, os grupos sociais, tá? O projeto político, beleza? O projeto político, a importância, né, histórica, tá? Tá aí, a importância da história, né? A importância histórica e a conclusão, tá? Então, pessoal, como é que nós vamos trabalhar esse quadro? Eu vou, naturalmente, trabalhando cada uma delas, relacionando-a com as outras, com as demais. Tá? Então, pega o lápis, pega a caneta que você vai escrever em cima desse mapa, tá bom? E, ao mesmo tempo, deixa o roteiro aí, tá? Que eu mandei para vocês. Pode ser? Então, vamos lá. Olha, a revolta dos cabanos, para começar, ela é diferente da cabanagem do Grão-Pará, que também é diferente, tá? De parte dos envolvidos na balaiada que aconteceu no Maranhão e no Piauí, tá? Então, Botino, porra, isso aí é difícil, hein, cara? Na verdade, não é difícil. Na verdade, você tem que procurar racionalizar para entender cada contexto de cada movimento para você não se embolar, tá bom? E a gente não pode passar direto, até porque, né, os vestibulares eles vão trazer isso para a gente e se cair você tem que estar preparado, tá? Então, por exemplo, vamos lá. A Revolta dos Cabanos aconteceu em Alagoas, Pernambuco, entre os anos de 1832 e 1835, tá? Qual era ou quais eram os fatores causadores? Presta atenção, ó. Movimento restaurador parou. Olha a aula anterior. O que os restauradores queriam? Restauradores ou caramurus. Eles defendiam uma monarquia centralizada e o que mais, pessoal? Defendiam também o retorno de Dom Pedro, certo? Agora, atente para a data, 1832 até 1835. Então, atenção a isso aí. Então, vamos lá. Ó. Movimento restaurador, cujo objetivo era restituir ao trono do Brasil o imperador Dom Pedro I. Então, até aqui, nenhuma novidade, você está firme. Ó, que abdicou ao posto após a morte de Dom João VI. Né? Você viu que Dom Pedro I abdica, né, a coroa do Brasil, vai embora para Portugal para poder estar lutando em torno do quê, gente? Da coroa, não é isso? Né, com seu irmão Dom Miguel. Tá? Só que tem um detalhe, ó. Entretanto, a revolta desenvolveu uma feição popular. Por quê, gente?
Porque simplesmente o que acontece? Se você pegar o seu roteiro aí, no roteiro estava lá, né? Objetivo dos cabanos, ó, lutar em nome da religião católica, estimular ativistas restauradores, né? Defendiam a monarquia, o retorno de Dom Pedro contra os exaltados republicanos inimigos da religião. Né? E mais tarde, o que vai acontecer? Nós temos aí a revolta ganhando um caráter popular e anti-escravista. Aí que você meio que dá um nó no teu cérebro. Pô, Botino, mas espera aí, não era restaurador? Não defendia a monarquia? Não defendia Dom Pedro? Por que depois ganhou a feição aí, conforme nós estamos vendo no quadro, né? Ou seja, anti-escravista, né? Popular e tudo mais? Simplesmente, pessoal, por quê? Olha o detalhe ali, ó. 1834, Dom Pedro I falece. Então, se Dom Pedro I faleceu, o que a gente consegue perceber? Que, né, esse ímpeto restaurador cai por terra. Tá? Então, olha os detalhes, como você não pode simplesmente racionalizar em algo exato. Tá? Então, ó, quais eram os grupos sociais envolvidos? Pequenos proprietários, trabalhadores do campo. Então, ó, quando eu digo pequenos proprietários e trabalhadores do campo, você vê, e senhores de engenho no início, você vê esse caráter aí, o quê, gente? Esse caráter, né, restaurador. Só que, a partir do momento em que você olha e vê ali índios e escravos, com certeza, essa feição aí anti-escravista, né, essa feição de caráter popular, ela acaba se sobressaltando, principalmente após 1834. Tanto que a revolta termina em 1835. Tá? Então, o projeto político, né, que salta aos olhos era centralizador monarquista, até porque a revolta tinha um cunho o quê, galera? Restaurador, certo? Importância na história, tentativa de centralização monárquica, tá? Lembra da tutoria anterior que nós discutimos muito aquela questão do termo absolutista e tudo mais? Olha como é que eu coloco aqui. Tá vendo, Gui? Né? O Gui Lagrota lá da sala 1, ó. Tá vendo? A tentativa de centralização monárquica, certo? Então, o poder ele pode ser centralizado, mas não necessariamente absoluto. Tá vendo? Beleza? Tá? E a conclusão, naturalmente, é uma forte repressão do governo regencial. Tá? Então, a revolta dos cabanos, gente, não tem muita importância, mas eu coloquei ela aí para vocês simplesmente para mostrar que existiram, sim, movimentos antes de 1835. Show? Vamos lá. A segunda ela é muito importante mesmo, tá? Por quê? Porque ela mostra, gente, uma certa exceção em termos de escravos no Brasil, tá? Imperial, tá bom? Então, a revolta dos malês, ela acontece aonde? Na Bahia, tá? Beleza? O que significa dizer o termo malê? Né? Muçulmanos nascidos na África. Então, na verdade, né, os escravos que se revoltam na Bahia nesse momento professavam a fé islâmica, certo? Então, isso que é importante. Esse é um dado diferenciador desse movimento, né? Esse escravo aí, ele era muçulmano, certo? Então, quais são os fatores causadores, né? Primeiro, a tentativa de se estabelecer uma monarquia islâmica, certo? Né? E segundo, exatamente por conta da regência do império, não deixar com que esses escravos pudessem manifestar a sua fé, a sua cultura livremente. Então, como é que está ali? Repressão das autoridades locais nas manifestações religiosas dos malês, como a interrupção de uma festa islâmica em novembro do ano anterior, né? E a destruição do quê, gente? Né? Ah lá, ó, da mesquita na freguesia da Vitória. Beleza? Então, a partir daí, né, a gente percebe o quê? Que está muito pautado nas práticas religiosas. Isso é, né, desse escravo africano adepto à religião muçulmana ou também chamada maometana. Beleza? Tá? Então, na verdade, são islâmicos. Beleza? Quais foram os grupos sociais, né, que se envolveram nesse processo? Africanos que pertenciam às etnias Yorubá, Nagô, Gegé e Ussá. Tá? E que não desconheciam a escravidão. Ah, Botino, claro que não. Porra, se os caras são escravos... Não é isso, meu filho. Eles não desconheciam a escravidão na África. Tá? Então, já havia, naturalmente, a luta entre os povos africanos, né? Por conta do quê, galera? Por conta dessa circunstância aí, né? Da escravidão. Lembra que eu falei para vocês que existiam... Deixa eu aumentar minha janelinha aqui. Que existiam...
tribos que eram antropofágicas e tribos que não eram? Então, essas tribos que não eram, elas já naturalmente escravizavam os seus inimigos. Tá? Então, eles já trazem na bagagem essa questão, né, da escravidão. Então, não é só uma escravidão, por exemplo, do branco contra o preto, né, contra o negro. Não, é simplesmente a escravidão em si. Tá? Então, um dos objetivos dos malês aí, né, que nós vamos ver ali embaixo, ó, é transformar brancos e cativos nascidos no Brasil em escravos. Tá? Então, o que acontece? Eles, né, iriam escravizar não apenas brancos, né, ou então, né, cativos nascidos no Brasil em escravos, mas todos aqueles pretos, negros, que porventura não professassem a fé muçulmana. Tá? Então, é um movimento, gente, diferente. É um movimento cheio de detalhes. Tá? E quantos negros islamizados, né, se colocaram contrários nesse movimento aí? Aproximadamente uns 600, tá? Que eram contrários também ao catolicismo, né? E simplesmente, a partir do momento em que eles conseguissem tomar o poder, né, ou melhor, se transformarem, né, em pessoas independentes, eles iriam confiscar bens, né, da Igreja Católica e tudo mais. Tá? Então, ó, a importância na história desse movimento é que é um movimento promovido por africanos que professavam a fé islâmica. Tá? Então, pessoal, muita atenção. Tá? Isso já caiu muitas vezes. Tá? A VUNESP, como é que ela cobra isso? Ela cobra o nome das revoltas, onde elas ocorreram, tá? E também, tá? O tempo histórico, beleza? Tá? Fatores causadores, grupos sociais, projeto político, importância histórica ou na história, tá? De que forma que isso foi contido. Então, galera, olha só, muita atenção nisso aí, tá? Então, a revolta dos malês vale muito a pena a gente ter cuidado com ela, tá? Então, a importância na história, né? Ou seja, a importância histórica é justamente, né, ter sido um movimento promovido, né, por negros islâmicos. É claro que o movimento não dá em nada, até porque esses negros aí, eles saem às ruas, né, com facas, navalhas, ou seja, objetos cortantes. As autoridades, elas simplesmente lidam com armas de fogo e tudo mais, né? E brevemente, devido a uma forte repressão do governo regencial, eles são contidos. Tá bom? Então, o caráter diferenciador exatamente está em torno da religião. Beleza, gente? Então, vamos lá. Terceiro movimento, a cabanagem. Tá? Terceiro movimento, cabanagem, Grão-Pará. Tá? Então, o que acontece? Cabanagem, o termo vem exatamente do que? Está na sua ficha, no seu roteiro, uma nota de rodapé que lá embaixo diz assim, ó, nome derivado de cabana, tipo de habitação que era ocupada pela população pobre à margem dos rios. Tá? Então, quem mora em cabana, como se fossem grosseiramente, rapaziada, palafitas, né? Palafitas. Então, o que acontece? Não tem dinheiro. Então, o que acontece? Né? Vamos lá, esse movimento é de classes inferiores. Tá? Então, ó, ele acontece entre os anos de 1835 e 1840. Botino, mas por que demorou 5 anos? Porque tinha todo um viés, todo um cunho político. Tá? Que eu não vou entrar no detalhe, beleza? Porém, no seu roteiro tem lá tudo direitinho, né? Beleza. Então, olha só, monarquia, né? Tá lá. Então, ó, cabanagem. Péssimas condições de vida para a população mais humilde e carente, monopólio público-econômico da poderosa aristocracia rural e divergências entre as elites locais na escolha do presidente de província. E essas divergências estão na folha, tá? No aprofundamento que eu coloquei para vocês lá. Tá bom? Então, ó, 1832 no teu roteiro, olha lá, né? Na coluna 2, logo em cima, ó, desembargador José Mariani, tá? Então, isso daí é só você dar uma lidinha. Agora, gente, não precisa se prender nesses detalhes que estão no seu roteiro. Prenda-se comigo aqui, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Os grupos sociais envolvidos são homens livres e pobres, tá? Eles pretendiam estabelecer uma república federalista e democrática, beleza? A importância histórica foi o primeiro movimento popular a tomar o poder durante 10 meses, exatamente por conta de acordos feitos, né, de acordo com o tempo e suas lideranças com o governo regencial. Isso tudo está na sua ficha, tá legal? Só que o final das contas, né, novamente, as forças, né, do governo regencial reprimiram com, né, bastante vigor, onde
aproximadamente 30% da população da província, né, foi morta. Tá? Então, pessoal, a cabanagem ela surge aí num cenário de provas exatamente, né, por exemplo, da VUNESP, te perguntando onde ela ocorreu e quando. Tá? Por exemplo, se ela aparecer de um grau mais sofisticado, naturalmente ela vai aparecer juntamente com a balaiada. Por quê? Porque tanto a cabanagem quanto a balaiada são movimentos promovidos por setores inferiores da sociedade, certo? Já a sabinada é nível médio e a farroupilha elite, tá bom? Então você, por exemplo, viu que nos cabanos forte repressão regencial, nos malês forte repressão regencial, né? Aqui na cabanagem também forte repressão, o que, gente? Né? Regencial, beleza? Tá? Então é esse enfoque que você precisa dar, não precisa se alongar demais, tá? Nesse processo aí. Vamos lá, Sabinada. A Sabinada também foi na Bahia, né? A Sabinada, Salvador, tá? E lá no teu roteiro diz assim, ó, Sabinada, a República Utópica, né? Então, o que é utopia? Sonho irrealizável, tá? E na hora certa eu vou te dizer por quê, tá bom? Então, vamos lá. Sabinada, o nome vem exatamente, né, proveniente do seu principal líder, que era o Francisco Sabino. Tá? Então, esses dois nomes você precisa guardar, Francisco Sabino. Porque quando você vai estudar Sabinada, você pega várias fontes, o nome Francisco Sabino tem vários sobrenomes que não batem, tá? Mas Francisco Sabino é sempre Francisco Sabino, tá bom? Beleza? Então, em algumas versões dizem que ele era médico, outros dizem que ele era, por exemplo, vamos lá, grosso modo, jornalista, enfim, era um homem, né, ligado às elites da Bahia nesse momento, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. A Sabinada, ela traz como fator causador exatamente esse elitismo político aí, né? Ou seja, a restrição das decisões políticas da aristocracia rural. Por quê? Os governos das províncias, gente, eles eram nomeados, tá, pela capital, que na época era o Rio de Janeiro, e lá, né, quem é que estava, né, em cima da carne seca aí, politicamente falando? Eram os, né, caramurus, chimangos, lembra? Jurujuba ou farroupilhas. Eram justamente os chimangos, né? Ou seja, a elite cafeeira. Tá? Então, os grupos sociais envolvidos aí são camadas médias de Salvador, né, profissionais liberais, isto é, médicos, advogados, jornalistas. Tá? Então, vamos lá. Né? O que eles queriam inicialmente? Separar a Bahia do restante do Brasil. Lembra que eu te disse lá atrás que na Sabinada você consegue ver alguma coisinha com relação ao separatismo? Então tá, ó. Vamos lá, separar a Bahia do restante do Brasil, mas logo os rebeldes admitiram manter a separação somente, não é, até Pedrinho completar 18 anos. Por isso que a gente coloca, gente, que a República Baiense ela seria utópica, né? Por que utopia? Onde já se viu? Você proclama a república até a maioridade do imperador, aí depois voltamos a ser uma monarquia, entendeu? Então, sabe nada, não entende nada, né? Ou seja, a sabe nada, né, os historiadores a chamam de república utópica nesse sentido, né? Ah, vamos ter uma república aqui até a maioridade do imperador. Mas isso, claro, dentro desse objetivo aí, ele surge no segundo momento. Porque no primeiro momento, o que a gente consegue ver na Sabinada ali, ó, com relação ao projeto político? Ó, maioridade e a ampliação da participação política. Maioridade em que sentido? Né? Vamos manter a República até lá, né? E com isso, naturalmente, a gente consegue ter uma maior participação política. Quando Pedrinho completar 18 anos, a gente volta a ser uma monarquia constitucional e aí, né, em cima de princípios liberais, a gente continua tocando o barco. Beleza. Será? Né? Rapaz, como diria o Gui, será? Não sei, entendeu? Então, né, na minha visão também de historiador, essa República Baiense aí seria utópica. Né? Então, pessoal, né, a importância na história, a importância histórica, né, mais importante movimento social em defesa da monarquia. Tá? Agora, tem curiosidades aí, pessoal, que são interessantes. Tá? Vou até jogar na tela maior lá para você sair um pouco desse quadro. Vamos lá, quais são as curiosidades interessantes aqui? Primeiro, tá? A Sabinada foi o primeiro movimento que ofereceu
liberdade aos escravos que, porventura, aderissem aos seus interesses e reforçassem as tropas, né, revoltadas ou revoltosas. Tá? Então, nós vamos ver isso na Farroupilha e nós vamos ver isso na Guerra do Paraguai. Então, lá na Bahia, né, nós temos, nesse primeiro momento, na Sabinada, essa proposta. Tá? Muito bom. Agora, olha o que é legal, que pouca gente aí que está me ouvindo agora já conseguiu fazer isso. Tá? Vem cá, me diz aí, você consegue relacionar a Sabinada com a Farroupilha? Né? Dizer o que tem a ver, né? No viés político, ideológico e na prática? Você consegue? Não, né? A minha vontade que dá é fazer na tutoria para te obrigar a entrar lá na tutoria, que tem gente que não entra mesmo. Né? Eu avisei semana passada que nós precisaríamos da tutoria para aprender a fazer, né, aquele mapa mental da aula passada. Muita gente que não estava entrando entrou, né, mas muita gente não entrou, então a aula passada, desculpa, não vai te servir para muita coisa. Porque ela só serve a partir do momento que você sabe fazer aquele quadro, tá bom? Então fica aqui mais uma vez o registro no meio da aula que todo mundo vê que você tem que vir para a tutoria, tá bom? E a tutoria, gente, não é chato não. Não. A tutoria, você pensa que a gente não dá conteúdo, acaba dando, porque o aluno pergunta muito, né? Então a tutoria, ela está girando em torno de 40, 45 alunos toda semana. Então você que não entrou a nenhuma, lamento. Está perdendo, tá? E na tutoria dessa aula aqui, nós vamos estabelecer essa relação. Não vou fazer aqui, não. Eu vou fazer você entrar lá, tá? E vou esperar você me perguntar lá, tá? O que tem a ver a Sabinada com a Farroupilha, né? E de que maneira que isso pode cair na FUVEST e na Unicamp. Pronto. Decidi fazer agora. Não vou fazer aqui na aula, não. Vou jogar para a tutoria, tá bom? Então, te espero lá. Tá? Para quem não sabe, a minha tutoria é toda terça-feira, a partir das 19 horas, sem hora para terminar. Tá? É claro que eu não fico à disposição, não. Eu chego, né, e soluciono todas as dúvidas, beleza? Falo do conteúdo, a gente se diverte e aí vamos embora. Tá? Então, quem quiser saber a relação entre a Sabinada e a Farroupilha, tá? Em termos políticos, de ação, o que representa, terça-feira que vem a gente se vê, beleza? Tá? Então, ó, só para fechar aí a Sabinada, né? O que acontece aqui na Sabinada, né? Você percebe lá embaixo, mais uma vez, ó, né? Vamos lá para você não se perder, né? Espera aí, aqui, ó, a Sabinada está aqui, né? Então, ó, vamos lá, mais uma vez, ó, há uma forte repressão da regência, né? Com um saldo final de 1.200 pessoas mortas aproximadamente, né? E quase 300 pessoas presas. Tá? Então, pessoal, essa relação que eu vou estabelecer na tutoria é muito legal, vale muito a pena e é bom que eu faça por lá exatamente para quê? Para que a gente não fique com uma aula muito grande, né? Porque 40 minutos fez agora. Então, daqui para frente eu vou, né, usar mais uma meia hora mais ou menos. Então, vamos firme aí e a relação eu faço por lá, senão vai ficar muito grande. Tá? Vamos lá então, pessoal. Ó, vamos nessa. A balaiada no Maranhão, tá? Lembra que eu falei para você que era para deixar um lápis aí? Então, olha só. Como os fatores causadores está ali, ó. Exploração das grandes proprietários, né? Exploração dos grandes proprietários de terra sobre a massa de homens pobres do Maranhão e as divergências entre liberais e conservadores. Vamos lá. Na verdade, são 3 fatores causadores. Anota o primeiro aí. Vamos lá. Primeiro, né, vou pegar o final do que está escrito ali. Divergência entre liberais e conservadores. Só que aqui tem um detalhe. Por quê? Dentro do Maranhão-Piauí, né, liberais e conservadores tinham seus respectivos apelidos. Tá? Tinham seus respectivos apelidos. Então, vamos lá. Como é que eram chamados os liberais, né, aí nesse contexto do Maranhão-Piauí da balaiada? Simplesmente eram chamados de bem-te-vis, tá? Divergências entre bem-te-vis. E como é que eram chamados os conservadores, né, do Maranhão, Piauí, no contexto da balaiada? Tá preparado? Anota aí. Cabanos. Tá? Botino, mas espera aí, Cabanos não era lá de Alagoas, Pernambuco? Não confunda. Essa galera aqui também é conservadora, como os caras lá do início, tá? Mas diferente, por exemplo, da cabanagem do Grão-Pará. Então, aí tá todo mundo coçando a cabeça e pedindo, meu Deus do céu, e agora? E agora você dá um pause e volta no que eu acabei de falar. Ah, eu tô com preguiça, não quero. Então, vamos lá. Né? Os bem-te-vis
versus os cabanos, no contexto da balaiada. Beleza? Tá? Então, os liberais eram os bem-te-vis e os conservadores eram os cabanos. Show? Segundo fator causador, o alistamento militar obrigatório. Porque é uma revolta que ocorre entre 1838 e 1841. Nesse momento, você tem ali, né, o finalzinho da Sabinada. Nesse momento, você está vendo ali a cabanagem no Grão-Pará e, principalmente, a farroupilha no sul do Brasil. Tá? Então, aqui, o alistamento militar já era obrigatório, exatamente para quê? Para conseguir fazer com que o governo regencial pudesse estar lidando com várias revoltas ao mesmo tempo. Show? E o terceiro ponto aí da balaiada é a insurreição de escravos. Tá? Então, primeiro, vamos lá, divergências entre bem-te-vis e cabanos. Segundo, né, nós temos aí o alistamento militar obrigatório, o alistamento militar forçado, e o terceiro, né, a insurreição de escravos. Tá? Então, vamos lá. A divergência entre bem-te-vis, né, e cabanos é justamente em torno dessa exploração dos grandes proprietários de terras, né, sobre a massa pobre, tá? E as divergências, né, políticas entre esses dois grupos. Tá? Grupos sociais, então, portanto, envolvidos, né? Vamos lá, artesãos, pequenos proprietários, escravos, né? Aquilombolos, tá? Aquilombados, beleza? Tá? Então, pessoal, aquilombado significa dizer o quê? Negro foragido, escravo foragido, tá? Ou seja, que estavam em quilombos, tá? Então, aquilombados, beleza? Qual era o projeto político, então, portanto? República, federalismo, reforma agrária, tá? Muito bom. Agora, se você quiser informações um pouco mais, vamos dizer assim, específicas com relação aos cabanos, né, conservadores e meia balaiada, né, eram negociantes portugueses, produtores de algodão. Negociantes portugueses, produtores de algodão, tá? Beleza, então vamos lá, né? Produtores de algodão e também a gente pode mencionar que eram o quê, gente? Eram criadores de gado, tá? Eram criadores de gado também. Show de bola? Então vamos lá, né? Importância na história, importância histórica. Expressão do conflito social, proprietários e não proprietários. Agora, tem uma outra curiosidade aqui também, né? Que é interessante. Por quê? Porque o nome balaiada, eu não disse para vocês o porquê, né? Simplesmente é devido ao ofício, ao trabalho que um dos, né, envolvidos desempenhava naquele momento, que era ninguém mais, ninguém menos do que o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. O que ele fazia? Né? Ele simplesmente fazia as cestas de palha para carregar as coisas. Por exemplo, hoje você vai para o cursinho, você pega a mochila, bota os livros dentro, né? Bota o caderno e vai. Naquela época não existia mochila. Então, pessoal, o que acontece? Você simplesmente, né, pegava um cesto de palha, né, um balaio, né, para poder transportar isso aí. Tá? E lá no seu roteiro está lá, né, termo balaiada deriva do ofício do Manuel dos Anjos, fazedor de balagens para o transporte de mercadorias. Tá? Então, olha que situação interessante que está no teu roteiro lá. Ó. Situação explosiva que eu coloquei para vocês. Ó. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, pequeno agricultor e fabricante de balaios, cestos, teve os filhos recrutados e, muito pior, né, as filhas estupradas por um oficial das tropas provinciais. Então, Manuel se tornou um dos líderes mais populares contra o governo cabano do Maranhão. Exatamente por quê, gente? Primeiro, que a economia naquele momento ela era familiar, certo? Então, o Manuel Ferreira ele precisava dos filhos para estar trabalhando, né, para gerar riqueza da família naquele momento. Então, ele teria que ceder filhos para esse alistamento militar forçado. E, além disso tudo, o que acontece? Uma de suas filhas foi estuprada por um oficial desse mesmo exército que estaria levando, né, a mão de obra necessária para o sustento dessa economia familiar. Agora, esse detalhe eu nunca vi em prova de vestibular nenhuma, mas eu só estou te falando por quê? Porque na hora de negociar o fim da balaiada, vamos voltar lá para a tabela. No fim, na hora de negociar o fim da balaiada, galerinha, o que vai acontecer lá, rapaziada? Né? Vários outros líderes acabam,
né, negociando o final e tudo mais, por mais que nós consigamos observar aí uma forte repressão, né, violência máxima, morte de aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 rebeldes e tudo mais, né? Só que o que acontece? Né? Você tem aí, por exemplo, o Cosme Bento, né, o Preto, né, Cosme, assim como ele era chamado, um desses líderes aí do terceiro ponto que eu falei para vocês, aceitando rendição, conversar. O Manuel dos Anjos, ou seja, o Manuel Balaio, foi o único líder da Farroupilha que não teve conversa, que não aceitou se curvar, né, perante, né, o governo regencial, que trazia todas essas mazelas aí, né, para essa população carente, tá bom? Então, eu só estou falando isso, gente, a nível de curiosidade, para você perceber como a história ela pode ser interessante, como o buraco é mais embaixo, tá bom? Beleza, gente? Então, por exemplo, o Manuel dos Anjos, do Balaio, ele morreu em combate, tá? Beleza? Então, ó, por exemplo, uma curiosidade interessante, Pedro Medina, você que faz concurso militar aí, ó. Luiz Alves de Lima e Silva, você sabe quem é, né? Recebeu o título de Barão de Caxias, Barão, né? Nem Duque ainda, Barão de Caxias, em referência à cidade conquistada aos rebeldes, né, do Maranhão. Depois foi transformado em Conde, em 1845, Marquês, em 1852 e, finalmente, em Duque, em 1869. Tá? Então, aí já te mostra a trajetória do Duque de Caxias, né? Antes, então, Luiz Alves de Lima e Silva. Show? Beleza? Tranquilidade total? Espero que sim. Vamos lá, rapaziada. Vou jogar a janela aqui no meio, né? Vou aumentar ela aqui, ó, para você ver o Botinox bonitão, né? Com a barba de Papai Noel. O Natal vai chegar, né? Para quê? Para que a gente possa estar trabalhando, então, finalmente, a Farroupilha no sul do Brasil, tá? Qual é o grande diferencial da Farroupilha frente aos outros movimentos? Vamos lá. Grupos sociais envolvidos, estancieiros e pecuaristas, tá? Então, pessoal, estancieiros são proprietários de fazenda de gado, tá? Charquearistas ou charqueadores, quem são? Né? São fazendas de gado, né, com finalidade da produção do charque. O que seria charque? Carne seca, né, num pedaço menor, tá? Carne seca feita, né, muitas das vezes para alimentar a população escrava. Então, por exemplo, grande parte da população escrava da região sudeste consumia o charque gaúcho, tá? Então, o que acontece? A Farroupilha ela vai ser um movimento de caráter diferenciador, dado ao quê? Né? Ao grupo social que promove a Farroupilha. Então, quem promove a Farroupilha é a elite sul do Brasil, por dois fatores básicos, questão política e questão econômica. Só que tem um detalhe aí da Farroupilha que eu também vou chamar a atenção de vocês, fazendo todo um contexto, toda uma relação, tá, lá na tutoria. Por quê? Senão a aula vai ficar muito, muito grande e isso é o quê? É um pontinho a mais, é algo que, né, vale a pena você ouvir, né, no caso ao vivo. Tá? Então, eu vou jogar essas relações lá para a tutoria, beleza? Tá? Lembre-se que a tutoria não é gravada, depois você não vai conseguir pegar essas informações. Então, eu estou te convidando mais uma vez para que você vá para a tutoria, veja o que o Rio Grande do Sul, na verdade, o Rio Grande de São Pedro tinha, não é, de especial, não é, que serve de pano de fundo exatamente para quê? Para um movimento grandioso que foi o maior, né, gente? Começou em 1835 e só fechou em 1841, isto é, já no segundo reinado. E esse elemento diferenciador, somente terça-feira lá na tutoria. Legal. Só que, vamos lá, em termos de factual, né, quais são os fatores, então, portanto, que causaram a Farroupilha? Né? Vamos lá, aumento das taxas sobre o charque, né, ou seja, pequenas peças de carne seca, né, gaúcho, divergências políticas exatamente em torno do quê? Da nomeação do presidente de província, tá? Beleza? Forte sentimento autonomista, né? De quem, gente? Dos liberais exaltados. Lembra que o liberal exaltado eles se chamavam jurujubas ou farroupilhas? Tá aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Farroupilha, única revolta que buscou separar radicalmente a província do Rio Grande e São Pedro, mais tarde Rio Grande do Sul, do Império do Brasil, e implementar o quê? Olha o projeto político ali, uma república federalista, não é? Legal, ok?
né, para o Rio Grande do Sul, certo? Ok, então vamos lá. Farrapos, né? Eram os proprietários rurais, então, né, como foi dito, grandes criadores, né, charqueadores ou charquistas, legal, estanceiros gaúchos, né? Muito bom. Então, o que a gente consegue observar aí, né, gente? Que liberais e conservadores consideravam que o governo regencial privilegiava as províncias do Sudeste, né? Isto é, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? Legal? Então, ó, né, a presidência da província promoveu o aumento de impostos, em particular os que taxavam o gado na fronteira com o Uruguai, onde muitos criadores do Brasil possuíam terras e rebanhos. Por quê? Porque o charque, o gado produzido no sul do Brasil, ele era para atender o mercado interno, tá? Basicamente, como eu havia dito, por exemplo, a alimentação de escravos na região sudeste. Quando o governo da regência aumenta os impostos para com o Rio Grande, o que acontece? Eles não gostaram. E, naturalmente, esse gado que era trazido de fora acabava entrando mais barato. Então, o que acontece? Na hora que a gente vê a farroupilha acontecendo, a farroupilha ela é da elite do sul do Brasil contrária ao governo regencial. A farroupilha, em momento nenhum, entra em choque com as nações vizinhas, né? Pelo contrário, quando a farroupilha acontece, né, um conflito que dura aproximadamente 10 anos em solo gaúcho, né, muitas das vezes, esses donos das estâncias, que eram homens ricos, poderosos, né, eles simplesmente mandavam trazer, né, do Uruguai, por exemplo, armas, munição e tudo mais. Então, guarda isso. Né? A farroupilha não é contrário aos outros países, né, latino-americanos que acabavam por concorrer com eles com relação ao mercado do gado, mas sim com as taxas que o governo regencial impõe sobre a província. E mais, a nomeação de presidente de província também. É isso que pega. Tá? Por quê? Porque os gaúchos, naturalmente, querem o quê? Eles comandarem a província deles, certo? Então, se a administração, que é a geral do Brasil, na mão dos regentes, que nessa época aqui, né, ela vai variar, né, porque em 1835 você tem a eleição do Feijó e em 37 assume o Araújo Lima. Né? Então, em meio às duas regências unas ali, você tem exatamente, né, a posição gaúcha contrária a esse governo centralizador. Tá? Então, pessoal, a importância histórica está justamente, né, em torno do quê? Da mais longa revolta regencial comandada pela elite no sul do Brasil, né? Ou seja, durante 10 anos. Aí, quando a gente volta lá, né, no roteiro, tá lá, né? A província, ó, província do Sul, tinha a produção voltada para o mercado interno, já falei, né? Governo agencial favorecia, desculpa, os fazendeiros escravistas no Vale do Paraíba, né? Naturalmente, por quê? Porque a produção do café, né, está concentrada na região sudeste, tá bom, né? E o que a gente percebe ali, né? Que a partir daí a principal liderança da Farroupilha estava em torno de 3 nomes básicos aí, tá? E que tem mais um convidado. Que nomes básicos são esses, né? O glorioso Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, o comandante Neto, e receberam o auxílio, né, de um cara aí muito famoso, né, que contribuiu demais para o processo, que é ninguém mais, ninguém menos do que Giuseppe Garibaldi, tá? Que, né, na verdade, era italiano, que participou de vários movimentos, né, não só da unificação da Itália, mas também de vários movimentos por libertação na América Latina, certo? Então, meninas, rapazes, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais a Farroupilha, claro, com a licença poética, você vai lá no Globoplay e assiste A Casa das Sete Mulheres. Tá? É uma minissérie bastante interessante, claro, mergulhada numa água com açúcar. Tá? Ela fica muito próximo, tá, da realidade dos fatores históricos, tá, e que mostra tudo isso que está aí no teu roteiro. Ó. Por exemplo, rebeldes liderados por Bento Gonçalves tomaram Porto Alegre em 20 de setembro, proclamaram a República Rio-Grandense em 1836, né? Bento Gonçalves foge da Bahia em 1837. Olha aí uma pistazinha daquela relação que eu disse que eu ia fazer com vocês na tutoria. Que eu disse que ia, não, que eu vou. Tá? Por exemplo, olha lá, ó, em 1838 proclamaram a República em Piratini, e aí foi um evento extremamente interessante que você pode me lembrar, perguntar na tutoria também, de que maneira que o Bento Gonçalves, junto com o Giuseppe Garibaldi, conseguem fazer isso daqui. Tá? Então é curiosidade, mas é legal, me pergunta lá que eu te conto.
né, a proclamação da República Juliana, né, e avançaram para Santa Catarina, tomando, né, a cidade de Laguna, que tem a ver com essa questão da participação do Bento Gonçalves, né, do Giuseppe Garibaldi, na verdade, onde ele conhece a Anitta, sua esposa e tudo mais. Tá? Então, pessoal, o que acontece aí? Influência republicana, Argentina e Uruguai contribuíram para a solução republicana do governo rebelde. Tá? Então, pessoal, isso tudo a gente tem como conversar lá. Tá? 1842, olha lá, Luiz Alves de Lima e Silva, lembra que eu até chamei Medina? Olha lá, o concurso militar, tal, a trajetória do Caxias, tal. Então, ó, o que acontece? Foi nomeado presidente da província e comandante em armas. Tá? Combinando medidas repressivas e negociação, conseguiu, após sucessivas vitórias das tropas imperiais, a rendição, né, dos farroupilhas. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, a forma com que o Império lida com a farroupilha é diferente, porque os farrapos tinham coordenação, organização, recursos. Então, eles mantiveram essa guerra contra o Império durante 10 anos. Só que imagina essa guerra sendo no seu quintal. Imagina que você trabalha com gado, trabalha com charque, né? E ao mesmo tempo tropas, bomba, aquela coisa toda, tua família, né? Ali. Então, como a guerra ela foi travada em solo sulista, isso estava atrapalhando demais os negócios, né, dessa elite aí. Então, o que acontece? Essa elite, ela, na verdade, representava, aí eu vou adiantar um pouquinho essa relação que a gente vai fazer na tutoria, né, a primeira linha de defesa do Cone Sul do Brasil. Então, o que acontece? Também não era interessante para o Império você ter, né, aquela primeira linha de defesa em termos de território, né, se colocando contra você e, ao mesmo tempo, ameaçando se separar. Tá? Então, o Império, por conta dessas circunstâncias, ele teve que negociar. Então, aqui já não era mais legal para os farroupilhas manterem esse conflito contra o Império, percebendo que eles não conseguiriam a fragmentação territorial, e, ao mesmo tempo, para o Império também não era legal continuar com essa circunstância. Então, foi por isso que eles decidiram negociar. Então, se você voltar lá no início, Cabanos, forte repressão regencial, né? Malês, forte repressão regencial. Não é isso? Cabanagem, forte repressão regencial. Né? Balaiada, forte. Né? Enfim, Sabinada, forte. E aqui foi forte durante o tempo inteiro. A diferença é que os farroupilhas tinham condições de manter, de bater de frente e de ir postergando o conflito. Deu para entender? Então, o final qual foi? Acordo que marcou a incorporação dos oficiais farroupilhas ao Exército, vou relacionar na tutoria, né? E a redução das taxas sobre o comércio charque gaúcho. Né? Então, quer dizer, aqui o Império precisou negociar. Foi assim que a FUVEST e a Unicamp já cobraram na prova. Né? Como é que foi solucionado, qual foi o desfecho, qual é o tipo de tratamento, tudo isso que é muito importante vocês observarem, né, dentro da farroupilha. Tá bom, gente? Então, a partir daí, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? E outra coisa, você percebe que a farroupilha ela não ficou simplesmente restrita ao quê? Simplesmente restrita ao Rio Grande do Sul. Não. Né? Alastrou também para onde? Para Santa Catarina. Tá certo? Então, as provas do Paraná, às vezes, fazem alusão a conflitos, né, para aqueles lados de lá. Tá bom? Então, a farroupilha é um movimento que você precisa saber ter mais, né, subsídios e embasamento para conseguir, né, fazer uma coisa legal aí, tá bom? Então, galera, ó, nós passamos de 40 minutos, um pouquinho, mas eu acho que foi dinâmico, foi legal, deu para levar, tá? Então, mais uma vez, eu digo, a sua presença na tutoria dessa aula é fundamental, tá bom? Então, gente, vamos para cima, tá? Foguete não dá ré. Espero mais uma vez poder ter te ajudado. Tá? Eu falei para vocês que o tema era um tema, né, que a gente tinha que ir relacionando as revoltas. Passei calmamente, uma por uma, num quadro comparativo. Mais didático do que isso é impossível. Mais direto do que isso é impossível. Só que, ao mesmo tempo, claro, a gente aprofundando no que dá para fazer, né, e indicando, né, o melhor caminho para que vocês consigam, então, portanto, ter definitivamente um bom entendimento com relação a tudo isso. Tá? Mais uma dica, não precisa de você perder tanto tempo nelas. O que você vai se dedicar? Você vai se dedicar nos malês e na farroupilha. Você vai
se dedicar na dinâmica que eu montei para vocês. E na aula de segundo reinado, naturalmente, eu faço esse fechamento, a transição para o golpe da maioridade e, a partir daí, seguimos a matéria, né, de forma legal, bacana e organizada. Show de bola? Então, mais uma vez, espero poder de verdade ter te ajudado. Né? Cadê o cursor? Vem aqui, cursor. Né? Poder ter te ajudado de verdade, tá legal? Não desanima, tá? O pior já passou, né? Hoje nós já temos previsões aí de abertura, tá legal? Né? As férias estão chegando, nós temos basicamente apenas 3 semanas, tá? Então, quer dizer, tá tudo organizado, tudo direitinho, você vai ter umas férias bacanas, onde você vai conseguir tirar, né, suas dúvidas, fazer a revisão, aí é o momento de revisão, só que eu vou me colocar, né, à disposição para que eu esteja atendendo vocês, tá? Vou até marcar um encontro para que a gente possa estar dizendo de que maneira que você vai se organizar nas férias, só que ainda é muito cedo para isso aí. Tá bom, gente? Então, de coração, ó, o que você não pode deixar de fazer? A sua parte. E qual é a sua parte? Se preparar da melhor maneira possível para que você faça, né, as melhores provas da sua vida, provas essas que representam o ticket de entrada na universidade do seu sonho. Tá bom, galera? Que Papai do Céu te abençoe e te guarde, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, não é? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!